retomar as nossas fofocas sobre assuntos diversos, então vocês fiquem à vontade para perguntar o que desejarem, comentar qualquer assunto, enfim. É o retorno ao nosso bate-papo. Boa noite. De modo bem informal. Estamos hoje singularmente bem assistidos pelos amigos espirituais e também de outros órgãos, então está tudo muito bem. Vamos fofocar então aí sobre esse. Já tem um aqui. Perguntas são muito ricas e cheias de entrelinhas. Vamos tentar abordar. Talvez isso aí seja assunto já para a reunião inteira. Eu devo, para ser honesto com os fatos, eu devo dizer que, apesar da presença maravilhosa dos amigos espirituais e de outros órgãos, mas por questões operacionais aqui do corpo, eles hoje não estão conseguindo fazer nenhum tipo de ligação mais profunda comigo enquanto aparelho. Então, as respostas serão dadas de minha própria lavra, então, mais prudência ainda da parte de vocês, que deve ter mais coisa errada ainda para depois ser corrigido. Talvez ao longo da reunião eles consigam. Mas é questão da idade, né? A idade vai complicar. Javé não criou Adão e Eva. Apesar dele afirmar categoricamente isso, como Javé também não provocou o dilúvio, apesar dele afirmar categoricamente isso, como Javé parece não ter sido o responsável por nenhuma das ocorrências que, a princípio, na Bíblia, aparecem como sendo produto ou consequência de atitudes dele. Eu fiquei, enquanto miserável ser humano, meio que chocado quando percebi isso, e fiquei, a princípio, sem entender o porquê de, em não sendo ele que fez isso, porque ele, entre aspas, se assume como sendo o agente ou o sujeito daquela ação. Aí entra em jogo algo que é muito esquisito para nós percebermos. Mas o fato é que a Bíblia, seja lá quem tenha escrito os primeiros 5 livros, o chamado Pentateuco de Moisés, porque parte da tradição acredita que foi Moisés que escreveu os primeiros 5 livros da Bíblia, chamada Torá, ou seja, a Bíblia judaica, o Gênesis, Número, Êxodo, Deuteronômio e Levítico. Esses 5 livros, a tradição judaica afirma que Moisés teria escrito a partir de um ditado que os anjos do Senhor Javé a ele teriam feito. Se essa vertente já é, aos nossos olhos ocidentais, estranha, mais estranho ainda é a notícia que a outra vertente afirma que esses 5 livros já teriam sido entregues prontos a Javé, a Moisés, por um dos anjos de Javé. Quem tiver interessado, pode ler os livros Código da Bíblia 1, 2 e 3, de Michael Drosnin, que ali irá perceber claramente que é meio
difícil uma inteligência humana compor aqueles 5 livros e enchê-los com tantos códigos proféticos, como é o caso desses primeiros 5 livros da Bíblia. Estudiosos já fizeram a comparação desse fenômeno que ocorre nas entrelinhas desses 5 livros com outros livros e não encontram o mesmo padrão de resultado, apesar de que alguns estudiosos terem afirmado que encontraram, mas não comprovaram o que disseram. Então parece que, de fato, e é muito mais do que só parece, é verdade que ali está registrado um mistério naqueles 5 livros que não teria sido possível a uma inteligência humana produzi-lo. Então, seja qual for das duas notícias veiculadas através dos rabinos judaicos, ou que Moisés escreveu recebendo o ditado de um anjo, ou que um anjo de Javé teria entregue a ele os 5 livros já prontos, nós temos que partir dessa premissa para poder entender o porquê de não ter sido Javé quem criou Adão e Eva, ou quem fez isso ou aquilo. Por quê? Porque esse evento, ou seja, esses 5 livros, aí ninguém tem dúvida, surgiram na época em que Moisés viveu. Nós estamos falando há cerca de 3.300 anos atrás. Porém, os fatos que ali estão descritos, desde a criação do mundo, dilúvio, a questão da genealogia de Adão, a questão de Adão e Eva, e outros tantos mitos do Gênesis, já haviam sido escritos milênios antes da época de Moisés, pelos sumérios e acadianos. Quando Moisés nasceu, nem existia mais, penso eu, o Império Acadiano estava no fim, os assírios já estavam começando a existir. E essa notícia os acadianos já haviam recebido como herança dos sumérios. Os mitos dos sumérios contam como Adão e Eva foram criados e contam num nível de detalhe que é impressionante. Ponto. Zecharia Sitchin, em um dos seus livros, chamado O Livro Perdido de Enki, e Zecharia Sitchin é um dos maiores ou melhores tradutores da língua suméria que tivemos no século XX e XXI, ele recentemente faleceu. Esse livro, O Livro Perdido de Enki, descreve algumas crônicas sumérias escritas muito tempo antes de Moisés, em que o deus Enki, o deus do panteão sumério chamado Enki ou Ia, conversando com outros deuses do panteão sumério e deusas, eles descrevem o teste de manipulação genética que eles fizeram em algumas mulheres da espécie Homo sapiens que já existiam nessa época. E qual é a época a que eles se referem no livro? Aproximadamente 50 mil anos atrás. Em que, depois de fazer testes em diversas fêmeas e machos, eis que finalmente, uma certa manipulação que eles fizeram, apareceu o que se chama inteligência na espécie Homo sapiens pela primeira vez, e o termo inteligência seria no molde como hoje nós utilizamos esse conceito. A inteligência que surgiu há cerca de 50 mil anos atrás, conforme descrito nos mitos sumerianos, refere-se a uma mutação genética ocorrida num primeiro homem e numa primeira mulher, e esses dois ficaram
conhecendo o bem e o mal. Se por isso nós entendermos que começaram a poder expressar conceitos mentais e também através da fala. Em outras palavras, começaram a pensar e a falar. Pasmem, a ciência atual, salvo engano meu, em 2011, publicou numa revista científica que pela primeira vez na história da espécie Homo sapiens, que já está presente na Terra há cerca de 200 mil anos, foram evoluindo alguns poucos meses. Quando a gente fala a espécie Homo sapiens já existia há 200 mil anos, nós temos que entender assim, há 200 mil anos existiam umas 2 ou 3 mil pessoas dessa recente surgida espécie Homo sapiens. E esse pessoal foi se multiplicando e foi morrendo muita gente. Então, há cerca de 50 mil anos atrás, também só existiam 2 ou 3 ou 4 mil pessoas. Até porque tinham ocorrido explosões vulcânicas terríveis antes e extinguiu quase todo mundo que morava por aqui. Então, sempre a espécie Homo sapiens viveu através de poucos membros aqui na Terra. E a ciência reconheceu que, ao longo desse tempo histórico, uma mutação genética responsável pelo surgimento no nosso DNA de um gene que ele é o responsável pela capacidade de linguagem, só surgiu há cerca de 50 mil anos atrás. Tire a linguagem da sua boca e tente pensar. Na hora que você pensa, você usa o quê? Os conceitos iguaizinhos aos que você fala. Então, na verdade, essa mutação genética sofrida pela espécie Homo sapiens, que é responsável pelo gene, pela capacidade da linguagem, o pano de fundo disso aí implica em que quem começou a expressar fala, começou a expressar conceitos mentais. Isso aqui seria o Adão e Eva saírem de um abestalhamento psicológico, de viver sem ter noção de nada, a exemplo dos animais da nossa natureza, e de repente eles começaram a... Então, essa história que Javé conta, de Jardim do Éden, com Adão e Eva, em tendo comido uma maçã, se tornaram espertos, o que foi entregue a Moisés como sendo história, já havia sido escrito uns bons 2000 anos antes pelos sumérios, que contavam algo que havia ocorrido cerca de 45 mil anos antes. Porque as crônicas dos sumérios falam sobre eventos que ocorreram há cerca de 400 mil anos até o tempo presente. Então, estranhamente, o dilúvio Enlil, um outro deus do panteão sumério, com raiva da desobediência de alguns dos seus trabalhadores extraterrenos, que haviam tido relações inapropriadas com mulheres, dessa mistura genética pouco razoável, resultou um conjunto de espécies, híbridas ou não, mas muito complicadas para a Terra, e Enlil já estava irritado com o novo ser humano que tinha surgido na Terra, porque essa manipulação genética foi feita no ser humano com que objetivo? Em que fez isso? Por quê? Porque os trabalhadores que chegaram sob o epíteto dos Anunnakis da Terra, ou seja, os extraterrestres que chegaram, não queriam mais fazer o trabalho duro e precisavam de animais terráqueos que fizessem. Mas, do jeito que nós domesticamos vaca, cavalo, para nos atenderem, os Anunnakis na época, isso tudo está descrito nos livros sumérios. Eles
domesticaram essas espécies Homo sapiens e outras que existiam, mas em que conseguiu o grande avanço deles, que foi criar uma espécie que conseguisse o quê? Entender as ordens deles, que começassem a entender a linguagem deles, Anunnakis. Então, nada mais foi feito com a espécie Homo sapiens do que criar uma força de trabalho capaz de entender a ordem dos seus senhores. Ponto. A nossa história, em sendo verdade o que os sumérios contam, não tem nada de glamurosa. Não fomos criados por Javé nem por ninguém. Sob essa perspectiva, o homem e mulher como ela é hoje é produto de uma manipulação genética feita por seres extraterrenos que aqui estavam. Mas, como tem o gênero o nosso gênero Homo, tem também o dos hominídeos, o dos australopitecos, que a ciência insiste em dizer que são nossos ancestrais, mas não consegue provar, porque não há registros fósseis que expliquem as transições e não há encadeamento genético que isso prove. Isso é uma tese que eles apresentam como sendo verdade, mas não é nem uma verdade científica, é uma crença científica. Só que eles acreditam nisso mais do que os religiosos acreditam nas suas religiões, e eles não reconhecem, os cientistas. Então, os sumérios contaram que Enlil sabia que que iria ocorrer uma desgraça na Terra, promovida pela passagem de um bólido celeste que iria desequilibrar o eixo do planeta, iria causar uma série de desconfortos à geofísica ou à geodinâmica do planeta e da natureza, e que ia ocorrer muita confusão climática, em especial um grande dilúvio. E ele, Enlil, numa assembleia que está descrita nesses livros, comunica aos demais deuses e impede que isso seja dito aos humanos trabalhadores. Aí Enki desobedece Enlil e avisa ao Noé sumério. Então, tudo que Javé contou a Moisés, dizendo que tinha sido ele que tinha feito, quando furioso mandou um dilúvio sobre os homens, mas depois escolheu o homem justo da época, Noé, para salvar uma nova semente da humanidade. Então, qual é esse problema desse ser que assume para ele tanto as coisas agradáveis quanto desagradáveis, mostrando que a autoria é dele, quando não é, é de outros seres? Mas por que ele fez isso? A resposta é muito simples, para tentar mostrar que tem poder. De fato, esse ser tem poder, mas o poder dele não mais se aplica à espécie Homo sapiens, que foi manipulada e que surgiu a partir de Enki. Porque Javé só tem poder sobre aquilo que se submete a ele. Por isso que todas as categorias de anjos clones são robôs e a ele se submete. E quem quiser, é só ler toda a tradição ariana hindu, que vai perceber ali a grande confusão que existia nessa transição em que Javé, o Brahma, começou a perder a moral dele frente a certas classes de anjos que começaram abertamente a afrontá-lo e confrontá-lo. Então, respondendo objetivamente a sua primeira pergunta, Adão e Eva não foi criado por Javé. Mas qual o problema? Javé está mentindo quando disse que foi ele que criou? Não. Na ótica dele, não. Javé, na ótica dele, ele não mente. Mas vocês sabem por que ele diz que ele não mente? Por quê? Porque para ele, cada um de nós é somente uma criatura ferramenta da vontade dele. Ponto. Por isso que ele não consegue assimilar e admitir a liberdade que nós, seres humanos, hoje temos. Porque, afinal de contas, esse corpo animal é todo proveniente do DNA de Javé.
que foi semeado aqui na Terra 3 bilhões e 800 milhões de anos atrás. Todos os corpos que existem na natureza terrestre têm como molécula-mãe esse DNA que surgiu ou foi posto aqui na Terra a esse tempo já referido, e a partir dos desdobramentos advindos dessa primeira molécula-mãe, é que todos os corpos de quaisquer seres vivos aqui na Terra, desde os vegetais aos animais, tudo, absolutamente tudo, é filho ou filha desse DNA de Javé. Como ele não percebe a questão espiritual, ele então se sente pai de cada um de nós e nos chama ainda de filhos e filhas ingratos. Porque desde o pecado original de Adão e Eva, nem é um problema kafkaniano, entendeu? Nem Kafka explica. Porque é a filosofia do absurdo. Kafka é um autor tcheco de língua germânica que escreveu alguns livros em que a filosofia do absurdo ali estava presente. Tipo, um belo dia um sujeito acorda, aí a polícia invade a casa dele, diz, ó, você está preso, você cometeu um crime, mas o cara vai preso, passa a vida toda presa sem saber o crime que cometeu. Então, assim, é a filosofia do absurdo. Para entender Javé, a gente tem que entender um pouco da filosofia do absurdo, porque a lógica dele é um absurdo para nós. Mas entendam, o surgimento da espécie Homo sapiens, com duas características que nem os anjos de Javé têm, que é a razão filosófica desperta no nível em que ela hoje se encontra, e o senso crítico que a nossa razão filosófica é dotada, parece que o evento de seres com livre-arbítrio e com esses dois quesitos psicológicos expressos nos níveis em que nós conhecemos na Terra, parece que somente existe na Terra, e isso não é papo antropocêntrico, não. Eu não gosto de escutar isso dos seres, mas é isso que eles me dizem há uns bons 5 ou 6 anos. E é por isso que a espécie Homo sapiens é a espécie bebê desse universo. Ao tempo da história do universo, 13,7 bilhões, nós fomos a mais nova, ou seja, a que nasceu mais recentemente. E ela já nasceu a partir de propósitos não muito nobres, pois o que Enki fez, na verdade, era algo que servia aos interesses da espécie dele, e não aos interesses da espécie Homo sapiens. Mas ele fez por mal. Quem de nós não faria exatamente o que ele fez numa missão terrena, chegando num planeta X e... Ou seja, isso é um processo normal dentro da nossa cretinice. E a cretinice aí não é só terrena, ela é cósmica, porque é um problema que já vem. O problema que nós, um outro lado do problema que nós precisamos perceber é exatamente esse. Se for verdade que, de fato, a espécie Homo sapiens é a mais nova do universo, se for verdade que, por ser a mais nova, a espécie Homo sapiens foi a única que conseguiu ser criada nesse nível de padrão de razão filosófica desperta e senso crítico desperto, e como nós sabemos que só não existe a faixa de vida universal material desse universo, nós sabemos que existem outros níveis, aí é que a coisa complica. O outro lado do problema é: os Anunnakis são tão cegos para a vida espiritual quanto nós. Os Anunnakis aqui na Terra, eles estavam o tempo todo acompanhados pelo quartel-general da rebelião de Lúcifer, que estava astralizado, e também pela força da iluminação de Javé, que trabalha a partir de um outro nível astral. E ainda existe a espiritualidade superior por cima disso tudo.
Então, quando Enki estava agindo apenas de acordo com o interesse dos Anunnakis, na verdade havia influências mentais da equipe de Lúcifer que não queria que a espécie Homo sapiens fosse abestalhada, que tinha uma espécie desperta para o bem e para o mal, para poder dar continuidade ao que Lúcifer havia percebido que é o problema de Javé. E a rebelião se deu como desdobramento dessa percepção. E por isso que Javé não gostou nem um pouco quando a espécie que ele diz ter criado, porque ele assume como sendo dele tudo que acontece nesse universo, já que para ele nós somos somente teclas de um computador que ele aciona ou não, e por isso ele não gosta de uma tecla que adquire vida própria. Então, sob essa perspectiva, e vocês só vão poder entender isso se lerem um livro chamado Drama Terreno de Javé, que é nele que eu tento explicar como é que Javé pensa o universo dele. É um grande computador. Javé é uma criatura, uma inteligência que teve que criar outras inteligências para trabalharem por ela, já que ela não mais conseguia realizar o seu trabalho. Quando uma criatura existe, tem muito poder, mas está doente e não pode mais resolver o seu problema, a única saída que ela tem é criar outras, gerar outras criaturas que possam se transformar em força de trabalho, mas isso só dá certo se essas criaturas obedecerem ao seu comando. Qual o problema? Existem outras divindades que ao lado de Javé tentam ajudá-lo, ainda que ele não queira, ou ainda que ele não deixe. Essas divindades aqui na Terra são conhecidas como Vishnu e Shiva, na perspectiva hindu-ariana. Na nossa perspectiva judaico-cristã, eu particularmente dou os nomes de Jesus e Sai Baba a essas duas figuras. Então, quando Lúcifer influenciou Enki para fazer aquela manipulação genética, Jesus deve ter gostado. Porque o plano de Jesus sempre foi o de, mesmo contra a vontade de Javé, gerar uma criatura que pudesse o quê, pessoal? Que pudesse amar num padrão de força, pois que essa é a única alternativa que resta no universo para ajudar ao Criador, que terminou caindo, ficando preso no âmbito da própria criação. Então, Javé não sabe disso, descobriu recentemente que aquilo contra o que ele mais se bateu, que foi Adão e Eva se tornarem despertos, foi o maior presente que o sofrimento de todo mundo teria dado para ele, porque somente a raça livre, com capacidade de amar, numa força que nós conseguimos, é que no futuro, quando somente espíritos tendentes ao bem estiverem encarnando na espécie Homo sapiens, uma força muito fantástica sairá daqui da Terra, influenciando Javé. O início é só esses dias que nós estamos vivendo, mas isso é uma coisa lá para o futuro. Vejam bem, há um mundo, não necessariamente tão perto aqui da gente, em que há uma raça que lá existe, muito parecida com a nossa, mais evoluída que a nossa, tecnologicamente falando, e sob uma certa perspectiva espiritualmente falando também, porque eles só fazem o bem. Mas qual o problema deles? É que para nós é inimaginável o que eu vou dizer agora, a gente tem dificuldade de imaginar, mas eles são robotizados para fazerem aquilo que a gente chama de bem. Eles não conhecem o mal, mas vivem de uma forma em que, se for analisada a forma como eles vivem, com os nossos conceitos, a gente aqui na Terra dirá, eles só fazem o bem uns aos outros. Mas a vida deles é totalmente insossa para os nossos padrões, sem graça. Se ficasse uma câmera filmando
um ano da vida deles e fosse resumir um filme em 10 minutos para a gente pegava no sono, pois que a coisa é robotizada. E é um monte de pessoas que ali existem. Javé queria que a espécie Homo sapiens, Adão e Eva, fosse só um pouquinho melhorada do que aquela desse mundo, porque é esse tipo de teste que ele vem realizando. Mas no final ele percebe que a vibração que sai daquela espécie que ele criou não faz nele, ou seja, não o alimenta do jeito que ele esperava que desse certo. Eles têm arte lá? Como? Não, não tem. Não tem, Pereira. Nesse universo inteiro, se é verdade o que eles me mostraram, cara, qualquer música que dois caras embriagados, no ônibus semileito, no Natal Maceió, para ver o Mecão jogar, como fomos eu e você, quando a gente tinha 18 anos, aquela arte ali dentro daquele semileito, não tem aí fora. Essa questão de paixão pelas coisas, de ironia, de bom humor, de rir da própria desgraça, isso não existe no universo. Se for verdade o que eles dizem. Surgiu aqui na Terra. Vejam bem, nenhum desses seres lá que são robotizados para o bem, eles conseguiriam dar a vida deles por meio dos filhos. Eles não têm esse impulso psíquico. O psiquiatra aqui presente me perdoe a pobreza de expressão. E nem tem o código genético encadeado que permita aquele impulso. Eles veem, não é o caso, tá? Porque não é assim que acontece lá. Mas eles veriam um filho deles morrer e nós aqui conseguimos ser altruístas, apesar de miseráveis como somos. Uma mãe aqui dá a vida pelo seu filho. Na Terra tem heróis. Um dia desse um cara se meteu num zoológico, no meio de não sei quantos bichos, para salvar uma criança que ele nem conhecia. Nesse planeta onde todo mundo faz o bem, ninguém faz isso. Então qual o problema? A raça que surgiu aqui na Terra, se ela é capaz de fazer muita desgraça, mas ela também é capaz de expressar o amor num nível quântico, de uma forma que nós nem imaginamos quão importante é para o refazimento desses seres. Mas a nossa espécie somente estará habilitada a expressar essa força quando os espíritos que nela venham encarnar, todos sejam tendentes ao bem. O drama de Javé é que com Adão e Eva despertos, nós aqui produzimos todo tipo de alimento e de veneno para ele e para os anjos dele. Ódio, raiva. Eles não conheciam isso. Então, as suas perguntas foram: Adão e Eva foram criados por Javé? Não. Nada do que Javé criou nesse universo, ele o fez de forma organizada. É produto de rotina evolutiva, de acasos. Existem. A criação de Javé é tão desorganizada, num certo sentido, apesar de aparentemente maravilhosa diante das leis da ciência que nós vamos decodificando, que até os acasos existem. Einstein dizia que Deus não joga dados. Deus não, mas o Criador desse universo jogou dados. E ele não é Deus, é só um arquiteto universal, mas ele jogou dados. Então, dependendo de para onde esses dados rolarem, o resultado é X ou Y. Ele joga dados, sim. Mas ele não consegue dar conta da componente espiritual que estrutura a criação física dele. Isso não é com ele. Isso é com as equipes espirituais, com a realidade espiritual que fica de lá, tentando ajudar tudo que se passa no âmbito do universo, pegando carona no que pode pegar para o bem e se submetendo aos problemas que, infelizmente, aqui nascem. Tem uma outra pergunta que está no papel. O papel você colocou aqui embaixo, eu já não me lembro qual é. Eu não estou ligado com os amigos espirituais, eu não estou.
a reprodução, o planeta Terra é o único planeta onde os espíritos encarnam para a purificação? Não. Sob essa perspectiva, se o senhor pegar a pergunta 132 do Livro dos Espíritos, né, lá a resposta que os espíritos deram é muito interessante e mostra que dentro da ordem cósmica os espíritos vão providenciando as encarnações que forem necessárias ao que o que é lá chamado de Deus precisa que aconteça nesse universo. Aí você diz, mas Deus precisa de alguma coisa? Deus não, mas o Criador desse universo precisa de muita coisa. Está mais ou menos respondido? Está demais. Vamos continuar. Rogério, bom, prazer em vê-lo de novo, né? Você está aí sadio. Então veja só. Nem tanto. Vamos acreditar. Eu estou, o corpo nem tanto, tá? Então veja só, a sensação que nós temos, né? Eu acho que muitos aqui devem sentir isso, é como se tivesse sido jogado em algum lugar do espaço, né? Vamos dizer assim, e a gente sente, muitas vezes, como se fôssemos parte de uma grande experiência, né? Onde esses seres com essa natureza que nós conhecemos está ali reservado para alguma surpresa, alguma coisa que, onde nós estamos sempre esperando que algo venha de fora para nos ajudar, né? Como é que a gente consegue explicar isso, tá? Diante desse dilema todo, né, de busca científica, de resposta teológica, filosófica, né, para tentar ficarmos minimamente harmonizados com o que é necessário para a caminhada evolutiva. Como é que a gente consegue se desvencilhar dessas situações, ou qual é essa sensação? Nós fazemos parte de uma espécie que durante milênios e milênios sofreu uma profunda lavagem cerebral, advindas de muitos focos, e permanecemos numa infância espiritual terrível, e até hoje estamos nessa infância, e seremos obrigados pelos fatos a passarmos para a idade adulta, sem ter passado pela adolescência. Essa sensação que você também colocou na sua pergunta, ela pertenceria a uma explicação que na nossa adolescência espiritual nós deveríamos ter compreendido. Mas o problema é que nós não tivemos adolescência espiritual. Ainda estamos na infância, Jesus chega, a integração cósmica, no outro dia já seremos obrigados a conviver com um padrão existencial para o qual nós não estamos preparados, pois que aqui somente aquilo que eu tento chamar de maturidade, maioridade espiritual, que já chegou para a gente, somente quem for gente adulta tem condições de olhar e perceber absolutamente tudo que está acontecendo. Quem continuar criança, e todos nós vamos continuar, a gente só vai conseguir perceber um ou outro aspecto do significado do que está acontecendo. O que é que eu estou querendo dizer? Durante toda a nossa infância espiritual, nós fomos criminosamente levados a nos acostumar a procurar Deus fora da gente. Todas as religiões que Javé criou, todas elas, são de ordem teísta, ou seja, de um personagem poderoso que existe lá fora, para o qual a gente deve se voltar e pedir,
se submetendo, obviamente. Aí seremos atendidos. Ele fez isso não por maldade. Na verdade, ele começou a fazer isso numa época em que os, entre aspas, deuses extraterrenos que estavam na Terra já estavam sendo obrigados a fazer isso, porque eles não conseguiam encontrar um modo de dominar a espécie Homo sapiens, que tinha começado a entender das coisas, mas que era totalmente desagregada, porque dominada por interesses estrangeiros, ou seja, alienígenas. E essa espécie já nasceu se acostumando a olhar para esses deuses, ou esses seres extraterrenos, e considerá-los o quê? Superiores. Superiores por quê? Porque eles tinham tecnologia que a espécie Homo sapiens não tinha, porque eles tinham poderes mentais, eles tinham um nível de inteligência muito superior ao do homem e da mulher terráqueos no início da sua história. Então, do mesmo jeito estranho que nós aqui no Nordeste empregamos o nome de doutor para qualquer pessoa que a gente acha importante e fica o mundo cheio de doutor, quando doutor mesmo deveria só ser médico ou então alguém que é doutor em alguma ciência. Mas nós criamos esse hábito ridículo, doutor fulano de tal, doutor fulano de tal, e até hoje é assim. E o pior, tornou-se uma questão de educação. Por todos os empregos que eu passei como chefe, eu sempre fiz questão, quando alguém me chamava doutor, eu dizia: meu nome é Rogério, me chama doutor. Não, mas é uma questão de educação, se eu não chamar o senhor... É uma questão de educação. Olhem bem a que ponto a gente chegou com a nossa boa intenção. Mas isso é um problema meio que genético. Então, isso é produto de lavagem cerebral. Então, do mesmo jeito que a gente usa a expressão ou o epíteto doutor e aplica a um monte de gente que não tem qualificação para receber tal título, nós também, no início da história, nos acostumamos a chamar de deuses um monte de figuras muito mais loucas que a gente. E essa doença permaneceu. Então, quando Javé quis tomar a rédea da situação sobre a espécie Homo sapiens e expulsou essa turma inteira, estava já todo mundo acostumado a obedecer a um Deus lá fora. O que Javé podia fazer? Como ele já havia perdido o controle sobre a espécie Homo sapiens desde a manipulação dos Anunnakis, ele apenas, pegando carona disso e querendo criar uma maneira de voltar a exercer um controle agora sobre uma espécie com livre-arbítrio, que ele nunca tinha visto uma coisa dessa ao longo da história do universo, ele então percebeu: a forma que eu tenho de dominar esse pessoal é através da crença religiosa, já que eles foram acostumados a isso. E eu penso que, ainda que nós não tivéssemos sido acostumados a isso, já teria criado do mesmo jeito esse hábito, pelo psiquismo que hoje se percebe nele. Ele não teria outra alternativa. Então Javé criou religiões que nos levaram a buscar fora da gente o conceito que nós fazemos de Deus, e isso é altamente incorreto, inapropriado, criminoso, estúpido, poucas palavras do nosso vocabulário, que são consideradas palavras desagradáveis, podem e devem ser empregadas ao que Javé fez para a nossa lógica hoje. A gente pode taxar de tudo, mas na época, repito, ele não tinha outra alternativa. Mas o que é que eu, enquanto ser humano, hoje, mesmo compreendendo isso, discordo, e isso não são os amigos espirituais nem ninguém, sou eu, estou falando só. O que é que eu, na minha pequenez e na minha cota de miséria, discordo? Ok, eu reconheço que isso foi necessário na época, mas esses milênios todos. E ele ainda veio pedir a mim, em pleno início do século XXI, que eu criasse uma religião.
que ia me dar poder para eu sair feito, e eu não faço, e até hoje pago o preço por isso, porque ele cismou comigo, se é que isso é verdade. Então assim, ele não mudou de ideia. O que ele fez, Moisés, Maomé, Joseph Smith, dos Mormons, também foi um anjo de Javé que foi para cima do cara. Então até hoje ele ainda está tentando criar um modo de dominar a espécie Homo sapiens, mas com a melhor das intenções. Então, devido a essa atitude dele, nós permanecemos na infância espiritual esse tempo todo. Devido ao isolamento cósmico que ele nos obrigou, nós ficamos ignorantes e permanecemos ignorantes e, portanto, ficamos na infância cósmica e não aprendemos a lição da adolescência espiritual. Lá na Índia houve um tempo em que a turma aprendeu, porque algumas escolas orientais sabem e ensinam que o Deus verdadeiro, sagrado, não está lá fora, está no íntimo de cada ser vivente. Mas nós aqui no Ocidente não sabemos disso ainda. Então a adolescência espiritual é quando a gente sabe que o que está fora da gente é um tanto quanto igual ou um pouquinho melhor ou pior do que nós próprios. Mas o sagrado está no íntimo de cada ser vivente. Na medida em que você se conecta a esse sagrado, você desperta e evolui mais ou menos rapidamente. Então a adolescência espiritual, sob a perspectiva dos espíritos, é quando a gente percebe isso. A idade adulta é quando você vivencia isso. Então, nós ainda estamos na idade da infância espiritual, sem saber se de fato existe vida antes e depois dessa vida. A gente acredita que existe. A gente não sabe se Deus existe. A gente acredita. Uns acreditam, pensam que é Javé, outros pensam que é não sei quem. Né? A gente não sabe se existe vida no universo. A gente pensa que ainda... Ou seja, isso é produto da nossa infância. Então, essa sensação de coisa esquisita, que é estarmos vivos no meio de uma confusão dessa, como a gente construir um entendimento que nos alivie o psiquismo sem criar uma outra ilusão, um outro processo de engano. O último livro que eu produzi deve ser lançado agora semana que vem, chama-se Favor Divino. Ele mostra exatamente isso, ele é uma resposta exatamente à sua pergunta. Eu não vou poder me estender, porque o assunto é muito complexo. Mas esse livro, eu cheguei nele aos 400 a 500 páginas, mas de tanta confusão que teve, eu reduzi e hoje ele vai sair com 99 páginas, para facilitar a leitura. Mas é o livro mais complicado dos que eu já produzi. Ele é algo que choca ao pensamento comum terráqueo. Porque o que é que ele diz no fundo? Que você está no meio dessa confusão, que eu estou no meio dessa confusão, que qualquer ser desse universo está no meio dessa confusão, porque os nossos espíritos representam, no fundo, um favor divino que a deidade fez e está fazendo às divindades que criaram um problema desse tamanho. Que por isso, Javé, em vez de nos punir, deveria nos agradecer. Porque cada um de nós carrega parte do fardo da doença dele nesse corpo. E somos levados a viver situações difíceis em que erramos, e quando erramos nós adquirimos débitos espirituais que quem deve saldar somos nós, não é Javé? E que tudo isso é feito porque nossos espíritos não conseguem dizer não à deidade, através dos seus representantes luminosos, no caso Jesus,
E como o próprio Jesus veio para o sacrifício, a gente não se acha no direito de não vir. Mas o favor é o contrário. O que eu apanhei de Javé, escrevendo esse livro, quando eu dizia, cara pálida, você que tem que nos agradecer. Está tudo... E aí eu fui mostrando a Javé, quem é que estava me dizendo aquilo? Então, assim, ele demorou um tempo para aceitar, e ele aceitou, tanto que mandou publicar o livro. Então, assim, é um tema muito profundo, mas isso explica o porquê de nós estarmos no sacrifício. Porque alguém fez uma grande bobagem. E como esse Deus, essa deidade, é somente amor, ela não impede ninguém de ser cretino. Se eu quiser fazer uma cretinice com o Ricardo, esse Deus não me torna um robô e me impede de fazer. Não. Ele vibra em mim, tentando fazer com que o psiquismo de Rogério não cometa essa cretinice. Mas se eu tenho tendência a cretinice comportamental, eu faço. Deus não me impede. E nem impede Javé de criar nada, nem impede ninguém de fazer coisa alguma. Porque ele é somente amor. No livro eu também discuto o que é que significa ser somente amor. Porque ao longo do livro eu termino brincando, dizendo, rapaz, esse Deus que é somente amor não serve para a gente. Porque o Deus para a gente que é bom é aquele que não permite que certas coisas aconteçam. Porque a gente se pergunta, mas como é que Deus deixou tal coisa acontecer? Ora, tal coisa acontece ou porque alguém se torna agente do escândalo e faz o mal, ou nesse universo que tem defeitos na sua organização, algo de catastrófico acontece. Deus vai impedir? Não, não vai. Mas a gente gostaria que ele impedisse, porque nós sofremos lavagem cerebral para sempre pedir a Deus. Então o livro é extremamente complexo, apesar de pequeno, mas é uma agressão à sensibilidade de quem está acostumado a pedir e agradecer a Deus e acha heresia um sacrilégio. Mas ao Deus amantíssimo, sim, nós devemos sempre agradecer, mas a Javé e a outras figuras, não. É ao contrário. Eu agradeci por uma questão da educação. Mas você não merece, mas eu agradeço essa comida aqui que agora eu estou me alimentando, porque eu sei que é de suas moléculas, papapá, mas eu estou aqui lhe fazendo um favor, me trata melhor. Não, Abraão, mata seu filho. Eu tenho uma dificuldade terrível em ter aceitado que Abraão tenha aceitado na época matar o filho por uma ordem de Javé. Eu não consigo aceitar isso. Me violenta o fato de um ser humano da espécie Homo sapiens, em algum momento, mesmo amando seu filho, e Abraão amava muito seu filho, do jeito que nós amamos os nossos, e ainda assim ele, que tipo de lavagem cerebral precisa um homem do naipe de Abraão sofrer para chegar ao ponto de... Eu tenho muita dificuldade. A pergunta que eu faço é, se Javé tivesse começado a receber não, lá no início, será que a gente... Mas aí, por minha própria experiência, eu percebo. Eu sei como é difícil para mim, na minha miséria, e se isso tudo for verdade, nos moldes em que eu penso que seja, como foi difícil, e é difícil dizer não, é um preço muito alto que se paga. E hoje, no mundo moderno, nós temos a nosso favor pretensa modernidade, para nos deixar meio que relativistas, sem grandes medos. Mas naquela época, era uma época terrível. A educação toda convergia para o temor a Deus, para o respeito a Deus, e para não se procurar entender as ordens de Deus. Até tempos atrás, a igreja proibia da gente... Eu fui aluno marista e não podia discutir certos temas na aula porque era pecado. Menina, as coisas de Deus, só ele entende, a gente não pode dar. Então, assim, a resposta que eu posso dar para a sua indagação é essa. Mas não tenhamos a pretensão de que isso esgota o assunto.
isso é só uma sementezinha de reflexão, não para essa atual geração, mas para as novas gerações, porque elas vão poder pensar melhor a respeito disso tudo. A nossa dificilmente vai conseguir perceber. Lá atrás alguém tem 3 braços levantados antes do céu. Já que Javé é a melhor conduta do ser humano, por que hoje em dia, com tanta forma de documentar, né, as câmeras e tudo, ele não, assim, não bota sinais no céu para a gente esclarecendo como o ser humano devia se comportar? Sua pergunta é extremamente interessante. Foi a primeira coisa que eu fiz para ele. Cara, como é que alguém... Se você ler o livro Código de Deus, de Greg Braden, nesse livro está retratado quanto esse ser chamado Javé vem se esforçando ao longo dos milênios para criar um código que prove à humanidade que ele está por trás de absolutamente tudo que acontece na Terra. É impressionante. Eu aconselho. O Código de Deus, de Greg Braden. É um livrinho relativamente pequeno, é uma leitura fantástica e prova, entre aspas, que as 4 bases químicas nitrogenadas do nosso DNA, quando comparadas ao alfabeto hebraico, ao alfabeto arábico, à numerologia da Cabala, ao peso atômico dos elementos químicos que formam as 4 bases, e mais a outras tantas coisas que eu não vou dizer aqui, no final, essas 4 bases químicas formam 4 letras. As 4 letras formam o nome de Javé. Ele fez até Rochette fazer seu pseudônimo. Ele fez até Javé, fez até o Rochette colocar seu pseudônimo. Javé, Chanval Elan. As abreviaturas da Javé. Você precisava me lembrar disso? Não, eu perguntou sobre ele. Então assim, como é que alguém que se esforça tanto para que nós humanos o obedeçamos, por que você não dá um show aí em cima? Por que você não... eu descobri, ele não pode, nunca pôde. Os Anunnakis podem, ou seja, quem está mergulhado nesse universo, com qualquer tecnologia, é só parar uma nave ali, perto da Lua, dar umas buzinas, de lá ele escuta, dar umas buzinadas, acender luz, faz show, escreve nome com laser e pressiona a gente aqui. Pode nem ser Deus, mas se ele disser que é, todo mundo aqui na Terra vai acreditar. E ele não consegue fazer isso do nível astral em que ele está. E o que resta de anjos e clones de Javé vivendo nessa faixa de realidade desse universo, não tem mais como dominar o grau de complexidade que hoje existe na Terra. Então eles não têm esse poder. Javé não teve o poder de criar Adão e Eva, mas disse que foi ele que criou. Ele não teve o poder de provocar o dilúvio, mas disse que foi. Ele quer nos impressionar, dizendo que tem poder. Ele tem poder para muita coisa, mas não para isso. Porque ele está doente e continua adoecendo num gráfico complicadíssimo. É o que eu digo nos livros que escrevo. A resposta não é agradável, obviamente não é convincente, mas é o que eu posso dizer diante da sua verdade. Javé precisaria de um terapeuta, não é? 2, um só não dá conta. Rogério, estando no estado de desencarnado, nós ficamos mais suscetíveis à influência mental de Javé? Você pode falar sobre isso? Não. Ao contrário. Na hora em que... Veja bem, Javé, ele tem um grande poder de influenciar uma personagem terrena pelo fato do corpo da personagem, o corpo físico animal, ser todo produto de encadeamento genético dele, que tem uma profunda afinidade vibratória com a genética dele, onde ele se encontra. Na hora em que esse corpo morre, se o espírito que animava esse corpo consegue sair do corpo que morreu sem estar infectado
pela doença, entre aspas, de ter existido no corpo material, Javé não tem poder nenhum sobre esse espírito, ele nem vê esse espírito, ele nem sabe que existe esse espírito. Javé não consegue interagir com os níveis espirituais superiores. Porém, se na hora em que meu espírito, esse corpo morre, e meu espírito sai do corpo viciado com as doenças que esse corpo tinha, basicamente nas questões que tem mais a ver com o encadeamento genético do corpo, ou seja, quais são as principais características que nós herdamos de Javé e da sua criação. A primeira é o instinto de sobreviver a qualquer custo. A segunda é, porque a gente tem esse instinto de sobreviver a qualquer custo, a gente tem que se impor sobre qualquer situação ou sobre qualquer outra pessoa ao nosso redor. Essas são as duas doenças principais dele. Aí, traduzindo isso aqui na realidade do DNA animal terráqueo, isso responde pela necessidade de destruir vidas para manter a sua própria vida através da alimentação. Isso é uma estupidez que a gente faz, a gente se impõe sobre outras espécies vivas, matamos essas espécies para poder comê-las. Segundo, o ato de reprodução sexual, pois que Javé é uma inteligência que frustrou a si mesma enquanto realizador do seu próprio progresso espiritual, ou melhor, da sua própria redenção mental. Ele não tem progresso espiritual, ele só tem redenção mental. E por isso, em se frustrando, ele criou outras inteligências, criaturas, ferramentas, para delas se servir para ajudar. Então isso só seria possível reprodução sexual. E agora eu me lembrei de uma pergunta que você fez que eu não respondi, que foi a questão sexual quando surgiu. Falo já já. Então, quando meu espírito sai do corpo, totalmente viciado na postura mental de querer se impor, de querer ser aplaudido, de querer ser prestigiado, de querer mandar nos outros, de se alimentar, de se reproduzir. Quando eu saio cheio dos traumas, com ódio de um, de outro, aí meu espírito sai tão pesado, devido aos problemas da genética do corpo, que às vezes, do astral onde eles vivem, eles conseguem interagir com esses espíritos que não retornaram para a espiritualidade, mas ficaram em regiões umbralinas, sobre as quais, às vezes, Javé e a equipe dele parece ter acesso. Às vezes. Então, assim, quando você faz yoga nessa vida, quando você pacifica o seu mundo mental e espiritual, e o seu ego deixa de existir, e o seu eu profundo passa a lhe comandar durante alguns... Nisso aí, ninguém nem encosta. Por quê? Porque não há nenhuma força superior nesse universo ou alhures superior à união íntima, desculpe a redundância, de um filho com o pai. Ou seja, de uma mônada com o sagrado que nela própria reside. Na hora em que eu mato momentaneamente o meu ego, através de algum processo de meditação, na hora em que eu deixo de ser Rogério, na hora em que meu espírito também deixa de ser o nome espiritual que ele pensa ter, que é um outro tipo de ego, na hora em que não há mais ego querendo existir, que o sagrado em mim se expressa como eu superior, ou eu sagrado, na hora em que ocorre esse alinhamento, nada consegue atrapalhar. Javé não consegue nem chegar perto. Quando eu estou, mesmo não fazendo yoga, mas absolutamente alinhado e tranquilo, vivendo aqui a vida, eles podem chegar perto do astral e dos anjos, podem tentar interferir, mas não conseguem. Mas aí na hora em que a gente está agitado, ensimesmado, ou desejando alguma coisa, aí ele pode interferir. Mas ele não interfere para o mal nunca. Ele interfere sempre, exatamente, no sentido do que ele acha ser o melhor, mas que tem a ver com os interesses dele, não com os valores nossos. Entendeu?
Respondendo ao senhor, ele havia perguntado quando é que o sexo surgiu nessa história toda. Se vocês olharem a mitologia grega, vocês vão ver que Zeus nasceu, Apolo nasceu, Atena nasceu, vários deuses da mitologia grega nasceram aqui na Terra. Outras gerações de deuses não nasceram na Terra, já vieram para cá. Mas tem um deus chamado Eros, que a mitologia grega não dá lá muita notícia de como ele surgiu, mas sabe que esse deus, ele seria o responsável pelo que nós chamamos de simpatia, de atração, de desejo, de amor, de afinidade. Por quê? Porque antes de Eros surgir, a história do universo era diferente, não existia sexo. Na mitologia ariana hindu, nós já vamos encontrar esse mesmo Deus com o nome de Kama, que teria surgido da cabeça de Brahma, quando Brahma, um dia, triste, porque perceberam que todas as gerações de filhos que ele havia criado a partir dele mesmo, todas elas eram problemáticas. E não existia amor entre esses. Nunca existiu. Existia temor, do mais fraco em relação ao mais forte. Existia respeito, existia admiração, mas amor, não. Aí Brahma, ou seja, o mesmo Javé, preocupado com isso, da preocupação dele, assim conta a mitologia hindu, surgiu Kama. Quando Kama surgiu, todos os deuses que ali estavam, quando colocaram os olhos em Kama, sentiram algo que nunca haviam sentido. Vontade de ficar perto dele. Porque ele emanava energia que alimentava e acalmava o psiquismo dos deuses de então. Aí esse ser propôs a Brahma que, em vez de continuar a criação de filhos e netos e bisnetos que eram criados, não agora somente por Brahma, mas também pelos filhos que ele havia criado a partir das células dele, que eles parassem com aquele tipo de reprodução, porque estava tendo muito problema, que estamos falando de reprodução assexual. Porque na hora que eu tiro uma célula minha para compor um ser em cima dela, essa célula traz meus poderes, mas traz também a minha doença. E é por isso que a doença de Brahma foi transferida para todo mundo nesse universo. Então Kama, que é o mesmo Eros, propôs que fossem feitas umas experiências nos mundos do universo, onde o DNA de Brahma fosse semeado com certa dose de manipulação, e a partir daí fossem sendo feitas experiências para que a barreira mais estúpida que existia e ainda existe no nosso DNA, e a ciência ainda não percebeu como é que isso aconteceu, fosse superada. Que barreira é essa? Porque Javé, o Brahma, e todos os filhos por eles criados têm o mesmo tipo de DNA, e esse DNA implica em que todos devem desconfiar um do outro. Já que a doença entre eles é o mais forte do mais fraco, então todo mundo tem que desconfiar um do outro. Não existia amor. Então a forma de fazer com que o DNA do Criador sofresse uma mutação, em que surgisse um tipo de gene que, em vez de tornar propensos seres a desconfiar, os tornasse propensos a confiar. Foi assim que pela primeira vez algo que se chama oxitocina surgiu há uns bons milhões de anos em uma das espécies terráqueas, fazendo com que a primeira transa, não é a primeira, mas é a mais famosa, tenha ocorrido nos mares terrenos. Como? Pessoal, aí não é a primeira, tá? Eu vou falar de uma só para simbolizar. A espécie das lagostas.
Por que que a lagosta, tanto macho quanto fêmea, tem aquela casca para se proteger dos predadores? Mas uma lagosta não pode transar com a outra se a lagosta fêmea não se desfizer da sua casca. Aí o estranho é que já apareceu na explosão cambriana, algo que ocorreu há 530 milhões de anos atrás, lagosta macho e fêmea aqui na Terra, ninguém sabe de onde veio. Por exemplo, tá? Os cientistas até dizem que sabem, não sei se eles sabem. Mas todos os animais que existiam aqui na Terra, pluricelulares agora, existiam com o DNA programado para desconfiar. Por influência de Cama ou de Eros, uma certa lagostazinha, um dia, deve ter se apaixonado por um lagosto. Por quê? Observem bem. Pela genética de todos os animais terráqueos, as mulheres escolhem seus machos, hoje em dia por outros atributos, mas ao longo da natureza, da evolução da natureza, era pela ferocidade do macho, porque era o império do mais forte ou do mais fraco. Então o macho tem que ser o mais forte, porque assim os filhos que a fêmea iria ter iriam sobreviver. Seleção natural de Darwin, os mais fortes sobrevivem. Então a genética toda era voltada para isso. Então a lagostinha também adorava um lagostão brabo. Mas acontece que o lagostão brabo matava as lagostas fêmeas. Por isso ela tinha carapaça. Aí, pela primeira vez, alguém na espécie das lagostas fez algo inusitado. Uma lagosta tirou a sua casca. Com isso ela estava expondo a si mesma à morte. Mas o lagosto, além de ter feito a relação com ela, ficou ao lado dela, protegendo-a, dando tempo para que ela reconstruísse a casca. Pela primeira vez, houve a mutação no DNA dessa espécie e surgiu o que hoje nós chamamos hormônio da oxitocina, oxitocina, ou ocitocina, que é o hormônio da confiança. Se as lagostas não tivessem transado, nós não estaríamos hoje aqui também como famílias. Porque nós só nos apaixonamos e confiamos uns nos outros porque hoje em dia na espécie Homo sapiens, esse hormôniozinho surgiu. Porque um dia surgiu antes em outras espécies aqui na Terra. Então, o processo é muito louco. A barreira que existe no nosso DNA, que nos obriga a desconfiar, ainda hoje, quem confia paga um preço, é enganado. Quem confia nesse mundo não é um babaca? A gente confia. Não, fulano seja meu avalista. Então, assim, nós somos imperfeitos, mas ainda bem que aprendemos a confiar, ainda que às vezes a gente possa se dar mal, paga o preço. Mas isso é a transição, é a adolescência espiritual que nós não tivemos. Então o processo é impressionante. Isso tudo está disponível. A minha pergunta é, por que não se fala disso? Ninguém fala. Mas eu não estou inventando nada. Veja como existe trabalho esperando a todos os habitantes desse Ilhas. Depois eu não sei se você já falou, eu vou solicitar da seguinte forma. Diz que Deus não interfere em nada, fica lá calado. Se não fosse Javé, o anjo de Javé não teria vindo autorizar Maria, uma virgem, a ter Jesus. Tem fundamento isso? No livro, a sétima trombeta do Apocalipse, A Volta de Jesus, que eu tentei escrever em 2005, está publicado, os seres que escreveram aquilo, mesmo com os meus erros, eles mostraram mais ou menos
salvo engano meu, o momento em que esse ser a quem chamamos de Jesus tomou a decisão de vir, foi aceito pelo comandante, Javé. Mas Esse anjo era um plano de Javé? Sim. Maria? sim. Mas o problema é esse, porque Jesus, o espírito dele é o espírito de escola. Como é que meu espírito ou seu se imanta a um corpo terreno? Na hora que os nossos pais tiveram relação sexual, 3 horas depois da relação sexual, milhões de espermatozoides estão nadando na trompa de Falópio da mãe. Aí, de acordo com o DNA espiritual de quem vai encarnar, um médico da espiritualidade observa dentre os milhões de espermatozoides que estão se aproximando do óvulo, para ver qual que tem um código genético que seja afim com o código genético, vamos assim dizer, kármico do espírito. Então é esse espermatozoide que os médicos espirituais acionam para que seja ele o que fecunde o óvulo, para que o espírito possa então se imantar dentro de um padrão de energia ressonante. O problema é que o espírito de Jesus não podia imantar em nenhum óvulo fecundado, porque ninguém dentre os espíritos que estavam encarnando na Terra conseguiria ter relações sexuais e produzir um óvulo espermatozoide cuja vibração ressonante permitisse um espírito de escola se imantar. Então Jesus foi se diminuindo e foi inserido artificialmente em Maria, ela ainda virgem. Então esse anjo que veio avisar era um anjo que ao mesmo tempo prestava assessoria a Jesus, mas era de fato um anjo clone assessor de Javé, o anjo Gabriel, que não tem nada de simpático para os nossos padrões. Rogério, a divindade de Javé, quando criou o nosso universo, criou aguentado, né? Então, a cada ato que ele criava, parece que mais problemas iam surgindo em cima dos atos que ele ia fazendo, né? E nós, seres humanos, somos parte talvez do resgate de Javé através da condição amorosa, né? Ou seja, é um universo que está passando por um processo há bilhões de anos com muito tumulto, com muitos problemas, né? Então, como o nosso, há talvez milhares ou milhões de outros universos criados por outras divindades também, talvez a mesma situação. Então a pergunta é o seguinte: há algum caso parecido com o nosso universo, no multiverso? Ou seja, há alguma divindade adoentada também em algum outro universo que conseguiu ser resgatado? Ou seja, há um know-how de resolução desse problema? Quando eu tentei escrever razoavelmente pela segunda vez o livro Drama Cósmico de Javé, eu ali expliquei que tinha havido, expliquei ao passado, um problema antes. Os seres me mostraram o problema, mas eu não consegui pôr aquilo em palavras lógicas, nem para o meu entendimento, nem para me expressar. Mas se eu bem entendi, há um outro universo com um problema, mas longe de ser parecido com o nosso. Nessa perspectiva, só há um universo com essas cores de angústia e de aflição que é o nosso. Agora, vamos falar em universos e vamos falar em faixas de realidades espirituais, tá certo? Universos têm início, meio e fim, quando são criados de modo imperfeito, ou quando são criados ainda que de um modo próximo à perfeição, mas existem universos que são, entre aspas, tão eternos a partir do momento em que foram criados, quanto a espiritualidade em termos de futuro. A espiritualidade superior existe desde todo sempre e vai existir por toda a infinitude, por toda a eternidade. Os Espíritos sempre deixaram isso claro, no livro dos Espíritos, quando disseram: antes desse universo ser criado, nós, Espíritos, já existíamos, porque a espiritualidade é eterna. O nosso universo foi criado e um dia vai se acabar. Mas existem universos aí fora, pelo que eles disseram,
que foram criados a partir de um certo ponto e são, entre aspas, eternos a partir da sua criação. Mas tem um universo com um problema que não é parecido com o nosso. Mas, em algumas faixas de realidade espiritual, periféricas ao que a gente poderia chamar de mundo espiritual superior, mundo não, dimensão espiritual superior que permeia tudo que existe, em duas dessas faixas há problemas de incompletude. Eu não tenho, aí falta palavra para o vocábulo humano se expressar. Porque são seres que não foram criados simples e ignorantes, como o Livro dos Espíritos esclarece. São seres que foram criados dentro de outra programação, mas que, a exemplo dos que foram criados simples e ignorantes, também tem um progresso pessoal a ser cumprido. Perfeito, 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 somente a deidade. Essa parte da semente do sagrado que habita o íntimo de cada um de nós, ela é perfeita. Por isso que ela não se suja, por mais sujeira que nós possamos fazer nas múltiplas experiências. O nosso espírito se suja, mas o nosso espírito é só uma vestimenta que a nossa alma tem. E no mais recôndito da nossa alma, isso aqui é um jogo de palavras entre alma e espírito que eu estou fazendo, existe a consciência divina, que é essa semente do sagrado, ela que é perfeita. Esses seres que foram criados dentro de outra programação existencial, obviamente tem a semente do sagrado nelas, mas há algo de incompleto que elas precisam realizar com calma. Essa realização da incompletude é problemática para o nosso entendimento. Então, o problema que teria gerado nesse universo que não é o nosso, mas que tem problemas, mas não tão sérios quanto o nosso, e que terminou vitimando algumas divindades que passaram por ele e terminaram criando esse universo que a gente vive, que é muito problemático. A origem disso aqui estaria localizada em uma dessas faixas. Mas nós não temos nem como chegar lá. Porque a primeira pergunta que a gente faz é: até no paraíso também tem bronca? Tem imperfeição? Esse é o problema. Perfeito, 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 somente a deidade. Por que que ela criou outros seres que não são perfeitos? É algo que a nossa filosofia consegue responder. Porque se ela criasse todo mundo perfeito, que mérito alguém poderia ter? Que tipo de evolução existiria? Então o pressuposto é de que a deidade ou cria algo que nasce do zero, de forma simples e ignorante, como o Livro dos Espíritos explica, ou algum outro padrão, e existem diversos, não são só esses dois, mas que a gente não consegue entender. Mas o X da história estaria aqui. E essa história está longe de acabar. Temos aqui uma pergunta de Paulo Gustavo. Já estava na frente. No ano de 2005, um geneticista norte-americano chamado Jim Hammer publicou que a crença em Deus e mesmo a tendência a acreditar em algo superior é resultado da ação de um gene que o ser humano tem em seu DNA. Esse gene é denominado VMAT2, ou VMAT2. As manipulações sofridas pela espécie Homo sapiens ao longo do tempo têm algo a ver com isso? Javé teve alguma relação com o fato de existir em nosso código genético um gene que nos predispõe à crença em um ser superior ou em seres superiores à humanidade? Todo DNA existente no universo tem esse gene em sua constituição? Nem Javé tem nada a ver com isso. Isso é criação dos extraterrestres que estavam no passado aqui na Terra. Javé não tem na sua composição de DNA essa história de acreditar em nada além dele mesmo. Então, assim, isso não existe nele. Está existindo nele são algumas mutações que nós, terráqueos e outras raças, estão conseguindo endereçar, do sentido de que há muito mais
além do que Javé imagina que exista. Tá? Mas assim, uma das minhas conversas com esse ser na hora de escrever livros, é que eu dizia para ele, eu digo, Javé, você tem que entender uma coisa, cara. A justiça divina, se é que isso existe, eu estava dizendo assim meio que brincando para ele, ela nunca atua antes ou durante, ela só atua depois da porção do livre-arbítrio de cada ser se expressar. Porque se ela atua antes ou durante, ela está interferindo. É um contrassenso ao fato dela ter criado seres simples, ignorantes ou incompletos, para que eles possam ter o mérito evolutivo. Então, se alguém está numa presidência de um país aqui na Terra, ou de uma empresa, ou do que for, no tempo que ele está lá, ele pode cometer todas as injustiças que ele quiser. Se alguém nasce no tempo dos escravos, como dono de uma fazenda, que tem 500 escravos, ao longo da vida dele, ele pode fazer toda a cretinice que quiser. Mas em algum momento isso para, e aí a justiça divina atua sobre o agente dos escândalos de sofrimento. Você, Javé, ainda está vivendo o mesmo time. O que para nós aqui é uma vida ou o exercício de uma função no cargo público, para você é essas vidinhas que você tem aí de 12, 13 bilhões. A justiça divina ainda vai se encontrar com você. E todos os seus anjos, vocês vão ter que responder. Ele começou a aceitar isso há alguns séculos atrás, segundo ele. Mas ele ainda tem dificuldade de aceitar isso. Por quê? Porque a natureza dele, ele não conhece esse troço chamado maldade. Ele pode fazer as mais profundas perversões, como aos nossos olhos é uma perversão terrível ele mandar Abraão matar um filho. E deixar Abraão sofrendo ali X meses, torturando-se, mato, não mato, mato, não mato, mato, não mato, até decidir matar. Aí um anjo do Senhor segurou a mão dele. A história terminou bem, mas outras histórias que Javé interferem não terminam bem. Mas ele não reconhece maldade. Então qual é a grande confusão? Um leão pode ser culpado pelo que ele faz? Claro que não. Qual culpa o leão tem de ser leão? Ele já nasceu geneticamente definido para ser leão. E o DNA dele é que obriga ele a comer aquilo, bezerro, porco, que diabo for com carne, ele mata para poder manter a vida dele. Não dá para você conversar com um leão. Cara, você tem que parar de comer os bichos, coma só, seja vegetariano, olha que beleza, que o leão, claro, ele come. Então os animais não são responsáveis pelo que eles fazem, porque geneticamente já nasceram programados para isso. Esse ser chamado Javé é produto de uma queda de uma mente divina, e ele já surgiu pronto desse jeito. Ele vem se piorando num sentido e se melhorando no outro. Mas qual a culpa que ele tem disso? Ele, Javé, nenhuma. A responsabilidade quem tem é a alma dele, o espírito dele. Então é algo muito complexo para nós entendermos com os valores humanos que temos e com o que até agora nos foi ensinado. Eu mesmo digo, Javé, nada do que você me fez, eu espero que seja escrito na justiça divina, porque você está dispensado. Seu advogado de defesa eu não consigo ser, mas pode me chamar para testemunha, que pelo menos eu vou testemunhar como testemunha de defesa. Porque eu sei da sua tentativa evoluir, apesar de você ser o que você é. Então eu não sei como é, entre aspas, que isso vai ser, mas um dia ele vai ter que se defrontar com esse problema da justiça divina. E tem mais. A questão do DNA, como o Gustavo perguntou, esse DNA, repito, ele é produto do que raças de fora fizeram com a espécie Homo sapiens. Nem toda raça aí fora tem o DNA, ou tem um genótipo, tá, que faça com que eles acreditem nisso ou naquilo. Não, não tem. Todos os DNAs que existem,
estavam e estão programados para disputar força um com o outro. Por isso, o germe da desconfiança. Só a evolução das espécies é que foi criando o outro tipo de genótipo, o da confiança. Jesus veio à Terra falando que sem o amor a gente não chegaria a canto nenhum. Mas o amor que Jesus falava não é o amor só de poesia, de música ou de romance, é o amor ousado, é aquele amor corajoso, desprendido, porque sabe que vai se dar mal num mundo em que todo mundo desconfia e quer ser esperto. Então é preciso ser heroína, é preciso ser herói para fazer o que a lagosta fez, para fazer o que Jesus fez. Então, do resto do universo, apesar da resposta ser um pouco pretensiosa, mas não necessariamente existe esse gene que surgiu aqui na Terra, que, segundo alguns cientistas, faria com que nós fôssemos tendentes a acreditar em um Deus ou em Deus. Até peço perdão sem ignorância, mas... Estamos todos juntos nesse caldo da ignorância. Mas fica assim uma coisa subentendida para mim em relação... Significa dizer que quanto mais o espírito evoluído, mais ele se desprende das influências de Javé, chega mais próximo ao Pai, não é isso? Sim. É isso? Porém, quanto mais evoluído é o espírito, mais ele compreende Javé. O nosso nível de não aceitação, de incompreensão, de inconformismo em relação ao que Javé faz, passa pela nossa ignorância. Porque só conhecendo o drama dele é que a gente consegue, entre aspas, meio que perdoar tudo isso. Aí tem a pílula azul e a pílula vermelha, né? A metáfora do filme Matrix. Lá dentro daquela realidade do filme, não sei aqui quem assistiu, quem tomava a pílula azul vivia tranquilo, feliz, levando a sua vidinha, mentalidade de rebanho, sem a menor noção do que estava por trás dos fatos. Mas na hora que você toma pílula vermelha e começa a perceber que a Matrix ela é só uma faixa de realidade manipulada a partir de outros níveis de realidade, no caso, nasceram na obra de Javé, deixada, é de que cada um de nós, por menor que possamos ser, nós somos deuses também. Cada um de nós tem o potencial de ser feliz, de viver em paz. Cada um de nós torna-se aquilo que a gente quiser ser e acabou-se. O único empecilho da gente é a gente mesmo. O único adversário que eu tenho é o meu ego. Na hora em que eu trabalho o meu ego, Javé não tem problema nenhum, porque quem está por trás do meu ego é a doença de Javé. Eu vou falar para vocês a última coisa para a gente ir embora. Qual é a característica desse universo que não tem nos outros? Nem nesse outro que é meio problemático. Nesse nosso universo, necessariamente qualquer ser pensante ou próximo disso que passa a existir para ele, torna-se uma persona, uma personagem. O circo que Javé armou necessita de personagens. Mas qual é o problema? Quem é o personagem aqui? São os nossos corpos físicos. Esses corpos físicos são os personagens que Javé criou, mas não dotados de alma. Aí vem a nossa verdadeira individualidade espiritual animar esse personagem. Aí o atrito que ocorre quando da imantação da nossa verdadeira identidade espiritual a um corpo animal personalizado. Por que personalizado? Porque ele já surge com um nome. E esse nome é dado por quem? Pelos nossos pais, obedecendo a um hábito cultural que todo mundo tem que ter nome. Então, essa identidade espiritual, ao se submeter a um novo corpo, quando esse corpo nasce, ele já começa a sofrer uma lavagem espiritual para ser um personagem, uma persona com nome.
Na medida em que esse corpo e o seu psiquismo que nele surge como subproduto do fato de ali existir um espírito animando um corpo, porque o corpo sozinho ele não tem personalidade nenhuma, o choque da tentativa vibratória do espírito de pensar utilizando aquele corpo, o subproduto desse choque, desse atrito, é o que nós chamamos de psiquismo humano. Eu, Rogério, acho que sou Rogério, porque durante a vida inteira desse corpo eu fui chamado de Rogério, e eu passei a me confundir com o Rogério, achando que eu sou Rogério, e eu termino sendo Rogério. Quando o personagem se sobrepõe à verdadeira identidade espiritual, é necessário que surja no psiquismo desse personagem um padrão de consciência crítica, um padrão de consciência esclarecida, que produza sabedoria, para que no manuseio dessa consciência surja a verdadeira identidade possível ao psiquismo do personagem. Então, a identidade que cada personagem vai ter estará mais voltada para o brutal equívoco de se confundir com o nome que seus pais lhe deram ou com a sua identidade espiritual, dependendo da habilidade que você tenha em conduzir a sua consciência. Então nós estamos falando aqui de 4 sujeitos, ou de 4 conceitos: personagem, identidade espiritual verdadeira, padrão de consciência e a identidade. A pergunta é: a identidade de cada um de vocês. Se alguém lhe pergunta quem é você, aí naturalmente você vai responder: eu sou Rogério. Se a sua identidade é o máximo que você pode dizer sobre a sua identidade, é você ser Rogério, isso quer dizer o quê? Que a persona, ou seja, o personagem que foi criado devido à necessidade de uma divindade caída, esse personagem está totalmente submetido à camuflagem do processo. Isso quer dizer que essa personagem não tem a menor habilidade para usar a sua consciência crítica na tentativa de despertar no seu psiquismo outra coisa, outro padrão de consciência que não seja o que ele está acostumado. Ou seja, eu sou Rogério. No sânscrito, há o conceito de Derhatma Buddhi, que isso aqui significa uma grande doença. E essa doença qual é? É a doença que faz com que nós nos confundamos com o próprio corpo. No sânscrito, quem é Derhatma Buddhi é cego, é pouco inteligente, porque é alguém tão doente, ou seja, é alguém tão sem habilidade no uso da sua própria consciência, que ele fica só achando que é esse animal aqui, pronto. E essa doença está presente em 99,99% da humanidade. Só quem desperta espiritualmente é que começa a desconfiar que a sua verdadeira identidade não é o nome que os pais lhe deram e que você terminou se submetendo a ela, e com isso a sua verdadeira identidade espiritual fica como que sem poder fazer nada, só emprestando fluidos para você viver a sua vida animal. Então vejam bem, o grande problema produzido pelo universo imperfeito criado por Javé é porque ele precisa gerar criaturas, ferramentas para trabalhar na construção de um universo que ainda está sendo criado, que está ainda se formando. Só que essas criaturas, ferramentas, se perdem devido ao ego, ou seja, o personagem que elas pensam que são. Sem o despertar espiritual, que é a grande lição que todos os mestres trouxeram à Terra, nós não sairemos dessa roda sansārica, como diz o sânscrito, né? Sansara, de vidas e mortes.
Porque enquanto o meu espírito ficar, a cada vez que mergulha num corpo, sai desse corpo adoecido, porque ele fica pensando que era aquele bicho animal, em ele pensando que é aquele bicho durante 80 anos, ele vai ficar lá mais 100 anos na espiritualidade pensando que aquele bicho tem que voltar para a auto-experiência para poder se limpar, se suja mais. Então vejam bem, a mensagem de todos os mestres é extremamente positiva, é no sentido de nos convidar ao autoconhecimento, porque somente a verdade nos liberta. E a verdade não é eu sou Rogério. Eu nunca vou morrer, pessoal. Quem morre é esse corpo chamado Rogério. Na hora em que eu tenho consciência disso, esse corpo pode morrer daqui a 10 segundos, o meu espírito sai tranquilo. Se meu coração estiver limpo, se eu não tiver raiva de ninguém, se eu não tiver nada mal resolvido com ninguém, se eu minimamente fui alguém equilibrado nos apetites naturais do corpo ao longo da vida, se eu minimamente procurei, entre aspas, fazer o bem, se eu minimamente tentei ser alguém razoável, e se eu tenho essa consciência de que eu não sou esse corpo, na hora em que o corpo é morto, isso é um prazer para a alma. Ufa! É uma alegria para o espírito. Não, mas ele não vai morrer de saudade de quem fica? Vai! Mas isso é alegria e deveria ser motivo de festa. A gente faz tudo ao contrário. Eu estou falando aqui de mortes naturais, tá? Em idade programada, já depois de muita vida. Tá? As mortes acidentais que nos chocam, não. Isso aí choca mesmo. Mas assim, mesmo com todo o problema de Javé, a chave do nosso progresso espiritual e do progresso do universo reside em cada um de nós. Cada um de nós é um pedaço da porção da deidade existindo com a máscara de um personagem. Sério, como a gente começar a tratar nossas crianças para que elas atinjam melhor? Esse é o problema. Quem hoje vai fazer com prova do seu filho? Não vou botar nome nesse menino não, porque eu vou dar outra formação para ele. Coitado, ferrou. Com a criança, né? Porque num mundo de doidos, aquela criança vai receber uma educação fora da lavagem cerebral de todo mundo, mas ela vai ser deslocada. Então aí entra a visão de rebanho. Pessoal, os cientistas já estão estudando levas e mais levas de seres humanos para, dentro de umas próximas décadas, irem habitar outros rincões existenciais. Algumas experiências terão que ser feitas. Mas quando? Quando toda a humanidade tiver a maturidade emocional e a maioridade espiritual de fato, para perceber aspectos de uma verdade maior e ousar dar passos que agora a gente não pode. Porque se agora a gente for tratar um filho nosso, não vou botar nome, para ver se o espírito dele vai, à medida que o corpo for crescendo, o espírito vai mantendo a sua consciência, olha, você é um espírito que está incorporado no corpo. Não dá para conversar com a criança nesse programa. Não dá. Não é permissível ao tipo de espécie que surgiu aqui na Terra, Homo sapiens, que a gente pense por aí. A solução virá de uma outra forma, mas para uma humanidade mais esclarecida lá na frente. Agora não. Por enquanto, pessoal, é inevitável a lavagem cerebral que os nossos filhos sofrem e que nós vamos sofrer de novo quando renascermos. Mas o processo de despertar espiritual está à disposição de todos nós. É nisso que os pais deveriam ajudar seus filhos. Mas eles não são esclarecidos também para isso? Como é? No futuro adulto deles, eles vão poder despertar essa herança divina dentro deles mesmos. Sim. Se houvesse educação disponível para todos os adultos da Terra, sim, mas infelizmente não. Também a da filosofia. Não tenha dúvida. Um dos ramos da yoga é pura filosofia, é o questionamento. Ramana Maharishi é um grande mestre dessa linha. E ele diz que não precisa você queimar horas e horas de jejum, em posturas, é só você ir raciocinando. Ramana Maharishi dizia
para além de todos os pensamentos e sentimentos que Rogério se acostumou a ter, é que se encontra o verdadeiro Rogério. Mas para isso você tem que aquietar o mundo mental e emocional que povoa o seu psiquismo, que é subproduto da lavagem cerebral que a gente sofre, e filosoficamente você ir afirmando, não sou eu, não sou eu. Quem é que está pensando isso? Não sou eu. Eu não quero pensar, se algo está pensando em mim, não sou eu. Mas o que é que está pensando em mim? É porque os nossos neurônios são acionados por certos impulsos e os nossos 100 bilhões de neurônios desse cérebro animal, cada um para se juntar com o outro, pode criar mais de 10 mil sinapses, e essas sinapses produzem canais iônicos, descargas eletroquímicas que representam os nossos pensamentos e sentimentos, e isso vai ficando estabelecido em certas estradas cerebrais e a gente vai se condicionando a ser assim. Como é que a gente se descondiciona? Se questionando, se perguntando e construindo novos padrões. Então a filosofia é uma das ferramentas principais desse processo. Aliás, sem ela não chegaremos jamais a lugar algum. Tá certo, vamos lá, vamos. Eu fiquei pensando a respeito da educação infantil. Então, você pegar uma criança e tentar educá-la de uma forma diferenciada, uma educação alternativa fora do sistema convencional, seria uma agressão ao espírito dela, já que ela não vai poder, fazer com que o espírito dela flore de um jeito com que ela vai ficar deslocada, ou ela vai... Seria agressivo para ela? Seria. Vejam bem. Vamos deixar os extremos de lado. Tá? Qualquer pai ou mãe pode dar uma educação espiritualizada aos seus filhos, desde a tenra idade, sem criar extremos. Certo? Sem criar extremos. Até porque os processos psíquicos e espirituais que ocorrem nas cabecinhas das crianças, produzidas pelos próprios espíritos delas, acontecem, os pais querendo ou não, os pais ajudando ou atrapalhando. Há alguns que são inevitáveis. Na medida que o corpo vai crescendo, é que os canais relativos entre o cérebro da criança que está formando a sua personalidade, ou seja, a sua persona, né, e a sua mente espiritual vão fechando. Aí aqui é que a educação esclarecedora, mas jamais impositiva de conceitos, deve ser, no momento que nós estamos vivendo, deve ser usada, porque é uma agressão. Porque nenhum espírito desse que está nascendo, por mais evoluído que seja, e esses espíritos evoluídos já estão nascendo para a transição planetária, todos eles têm ainda um programa encarnatório voltado para a época de transição. E esse negócio de criança índigo, criança cristal, isso é muito complicado. Nós não sabemos ainda nem conviver uns com os outros. Como é que vamos agora criar estratos na espécie Homo sapiens? Esse grupo aqui é índigo, esse grupo é cristal. Por muito menos que isso, a gente já criou estupidez do tipo de nazismo e por aí vai. Então não é o momento. Nós ainda somos uma raça infantil. Isso aí seria uma coisa para uma espécie adulta, sob a perspectiva espiritual. Nós ainda somos crianças sendo obrigadas a lidar com conceitos de gente grande. Mas mesmo usando a técnica da yoga, da meditação, para poder acalmar a pacificação. Isso aí sim. A própria filosofia da yoga, né, dentro da filosofia da missa. Tem dúvida. Noções de yoga, noções de filosofia, noções de comportamento ambiental, isso tudo é fundamental que os pais atuais passem para os seus filhos. Valores humanos. Isso. Tá? Mas não é o momento ainda de se esperar grandes colheitas, porque o meio não permite. O meio não permite. Mas se essas sementes não forem lançadas agora, como é que elas vão surgir em algum tempo? As sementes foram lançadas há 5 ou 10 mil anos. A Índia já teve tudo isso que a gente está falando aqui. Até hoje já tem. Escolas, né? A gente aqui no Brasil tenta criar escola de médium. Que coisa sem futuro. Desculpe os irmãos que abraçam o espiritismo. Né? Não é por aí, penso eu. Tá certo? Mas que seja. Seu princípio. Quem acha importante, que faça. Tá certo? Mas
Kardec colocou a mediunidade como algo extremamente importante. As escolas para médium, nos moldes em que são feitos em alguns centros, eu não sei se não é uma forçação de barra. Entendeu? Porque a habilidade nossa em lidar com isso é muito infantil. A mediunidade ainda tem que ser um projeto meio que natural de cada espírito dentro do seu programa encarnatório. Ele não tem como... Não, mas fulano é médium, eu também quero ser. Não é assim que funciona no atual momento. Todos nós somos médios, partindo de uma certa premissa, mas a fenomenologia mediúnica não é para todo mundo, e é ótimo que não seja, porque não é bom. É uma coisa que acontece porque é necessário na atual fase evolutiva da humanidade. Mas não é bom. Tudo tem que ser discreto, elegante e amoroso. Um espírito, para se comunicar com alguém, não precisa ter fenomenologia. Um espírito nem quer, na hora em que eu estou compondo, na hora em que ele me ajuda a compor uma frase, ele não faz questão de ser coautor, ele me ama, então ele quer que eu seja. Mas eu assino como sendo eu mesmo. O espírito, não, você tem que botar que fui eu, nós somos autores. Não é assim, pessoal. A fenomenologia existiu e existe ainda para chamar a nossa atenção. É como os milagres que Saiba fazia e Jesus também. Era só isca para a gente prestar atenção neles. A fenomenologia é só uma isca para nos chamar a atenção para a espiritualidade. Mas o que importa mesmo é o padrão filosófico de cada um de nós. É o código filosófico que cada um cria. O que importa são as mensagens que os amigos nos ajudam a construir aqui embaixo. Mas quem assina, como, isso não tem importância. Sua mensagem vale pelo que ela é, não pelo nome do santo que assina. Isso não tem sentido. Pessoal, vamos parar por hoje? Já está de bom tamanho. Então, mais uma vez, peço que nada do que aqui foi dito seja tomado como sendo verdade, questão de fé ou de crença. Isso é somente sementes para a nossa reflexão. Tem muito erro no que eu falo, há muita coisa equivocada, muita coisa incompleta. Isso é só para a gente refletir, tá certo? Que cada um sirva-se, se for possível, da melhor forma de cada semente dessa, mas ninguém tome nada como sendo verdade. A gente ainda tem uma boa distância entre a nossa pretensão filosófica de conhecer as coisas e aquilo que a gente chama de verdade. A estrada ainda é muito longa. Temos muitas vidas pela frente. Então, que possamos regressar aos nossos lares em paz e até a próxima oportunidade. Vamos todos em paz. Parte dessa reintegração cósmica. Não perca tempo. youtube.com.br/Orban. Aqui você encontra palestras, entrevistas, dicas de livros, reuniões e muito mais. Aqui você pode se inscrever e receber as atualizações em primeira mão, além de poder opinar ou deixar o seu depoimento. youtube.com.br/Orban. Conectareditora.com.br. O drama cósmico de Javé. De forma contundente e esclarecedora, o drama cósmico de Javé revela o que antes se encontrava oculto, a história da criação deste universo, como também a do seu Criador, a sua relação com aquele a quem conhecemos como Jesus, aos níveis espirituais adjacentes à criação e aos diversos tipos de seres que povoam a realidade universal que envolve a vida na Terra. Conectar Editora.